Todo mundo sabe que as conjunções integrantes são responsáveis por iniciar as orações subordinadas substantivas. As conjunções integrantes são que e se. Todo mundo aprendeu isso na aula de orações subordinadas no período composto. Quem não aprendeu, vai lá para você conferir. Então, as conjunções integrantes só são que e se. A gente aprendeu que quando dá para trocar pela palavra isso, tudo que se segue é uma oração subordinada substantiva. Acompanha comigo, ó. Eu quero isso. Isso que? Que você volte. Como esse que deu para trocar por isso, eu vou chamá-la de conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, todo elemento iniciado por ela assume a função de quê? De oração subordinada substantiva. Beleza? Olha para a oração principal, que é a anterior, não é verdade? Como ela tem sujeito expresso, esse verbo é transitivo direto. Se aqui é um verbo transitivo direto e tem uma conjunção integrante, eu tenho um objetivo o que aqui, candidato? Direta. Vitor, isso aí eu já sei. Ótimo! Mas o problema é que nem todo mundo sabe que as conjunções integrantes não são as únicas capazes de iniciar esse período composto. Um pronome indefinido, um pronome interrogativo, pode sim iniciar uma substantiva. E você pode confundir esse pronome indefinido com um pronome relativo e isso pode dar uma confusão na hora da sua análise. Acompanha comigo, Vitor. Ó, não sabemos. O sujeito aqui é oculto, é nós. E eu pergunto, nós não sabemos. Nós não sabemos isso. Isso o que, candidato? Onde comprou? Deu para trocar pela palavra isso. Só que o menino aprendeu que o onde quase sempre é um pronome o quê? Relativo. Nesse caso, não. Eu tenho um pronome indefinido. Não sabemos isso. E isso aqui, deu para trocar pela palavra isso, é uma oração subordinada substantiva, que não é iniciado por um pronome relativo. Isso aqui é o que, gente? É um pronome indefinido, iniciando uma substantiva. Como tem sujeito simples aqui, o verbo é transitivo direto. Portanto, aqui eu vou ter o quê? Uma objetiva direta. E você veja que não é iniciada por um pronome relativo, nem uma conjunção integrante, e sim um pronome indefinido. Não sabemos quem comprou. Observa aqui que esse quem quase sempre é um pronome o quê? Relativo. Nesse caso, não. Mais um pronome indefinido. O quando, o qual, que geralmente é um pronome. O que, gente? Relativo, porquê e como. Todos esses elementos estão iniciando uma subordinada objetiva direta. Analisando essa questão de prova, muito boa, e a questão afirmava-se que aqui eu tinha uma oração adjetiva. E aí? Você diria que isso aqui é uma oração adjetiva, sim ou não? Acompanha. Não sei isso. Acompanha, gente. Não sei isso. Se deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Você tem que trocar pela palavra isso. Vamos lá. Aqui é a minha oração principal. E o verbo é transitivo o que aqui? Direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho um objetivo o quê? Direta, tá certo? Mas, Vitor, esse a qual, o qual e a qual não é um pronome relativo? Eu aprendi que o qual e a qual é um pronome relativo. Esse aqui, que no pronome relativo é um artigo, na verdade ele não é um artigo, ele é uma preposição. Qual aqui é um pronome indefinido. Qual rapaz, qual menina veio aqui? Veja, ele está enumerando qual rapaz, qual menino. Não é verdade? Não sei qual menina você se referiu. Esse a é uma preposição exigida pelo verbo referir que está posterior. A gente pensa que só os pronomes relativos atraem a preposição para antes de si. Não, há outros pronomes, como é o caso aqui do indefinido qual, atraiu a preposição. Esse a é do verbo se referir. Se fosse um verbo, por exemplo, não sei a qual menina comprou. Se fosse o verbo comprar, que é um verbo transitivo direto, seria somente qual. Não sei qual menina comprou.
Esse a está aqui por conta do verbo referir-se. E o menino vai confundir e chamar isso aqui de oração o quê, gente? Adjetiva. Então não confunda. Dica de hoje: que e se são as conjunções integrantes que iniciam as substantivas, mas não são as únicas a iniciar uma oração substantiva. Beleza?